6.000 cruces, 6.000 corpos, pendurados ao longo de uma estrada de quase 200 quilômetros de comprimento. Cada passo nesta estrada cheirava a morte, a madeira queimada e a dor humana. Segundo o testemunho de Apiano, os corpos estavam pendurados desde Capua até as próprias portas de Roma, um castigo que deveria arrefecer qualquer coração onde ainda fervilhava a ideia de revolta. Mas será que Roma conseguiu realmente vencer pelo medo, ou tornou-se ela própria sua prisioneira? Naqueles anos, por volta do ano 71 a.C., Roma mal se tinha recuperado do pesadelo da revolta de Espartaco, o gladiador que ousou desafiar o próprio império. A revolta durou 2 anos, e sob as suas bandeiras lutaram dezenas de milhares de escravos, fugitivos e soldados. Quando tudo terminou, Roma não queria apenas a vitória, queria vingança, uma lição gravada na consciência de todos. Esta forma de intimidação era chamada de crucificação. A morte na cruz não era tanto uma execução, mas sim um espetáculo público de dor. Não era um golpe rápido de espada, mas uma morte lenta sob o sol, onde o próprio corpo se tornava um aviso. Os romanos usavam-na para escravos e traidores, aqueles que não podiam ser mortos com honra. É possível imaginar, dia após dia, em ambos os lados da estrada estavam cruzes, centenas, depois milhares. Plutarco escreveu que os crucificados permaneciam pendurados até que os seus corpos começassem a decompor-se com o tempo e pelas aves. Roma transformou a Via Ápia, um símbolo de comércio e poder, numa estrada de medo. A tática de intimidação usada pelos romanos tinha o seu nome, Metus Romanus, o medo romano. Era um instrumento de poder. Não apenas vencer o inimigo, mas tornar a própria ideia de resistência impossível. Assim como hoje os exércitos demonstram força através de imagens de satélite e drones, Roma demonstrava então através de cruzes e corpos. Mas o que levou pessoas, acostumadas à disciplina de ferro, a tais medidas? A resposta reside mais fundo, no próprio medo de que Roma um dia pudesse cair não por um inimigo externo, mas pelos seus próprios escravos. Afinal, Espartaco não era um rei, um general ou um líder. Ele era um homem da arena, da poeira, do sangue e da areia. O sistema de escravatura sobre o qual se alicerçava toda Roma começou a ruir. Por diferentes estimativas, o número de escravos na Itália naquela época excedia 2 milhões, quase um terço da população. Quando a revolta irrompeu, ficou claro: se eles se unissem, as legiões poderiam revelar-se impotentes. Por isso, as crucificações ao longo da estrada não eram apenas um castigo, mas também um pilar de segurança para todo o sistema. Esta estrada, a Via Ápia, construída séculos antes da revolta, tornou-se a fronteira entre o mundo da liberdade e o mundo da submissão. Cada transeunte deveria ver. Isto é o que acontece com aqueles que ousam levantar a mão contra Roma. Mas mesmo nesta escuridão, permanecia uma sombra de dúvida. Afinal, o medo é uma arma que, com o tempo, se volta contra o seu dono. Quando os soldados construíam cruz após cruz, será que algum deles não se perguntava: e se um dia formos nós a estar nestas estradas? Desta pergunta começa a história do mais cruel ataque psicológico de Roma. Um ataque onde o principal inimigo não foi o exército de Espartaco, mas a consciência humana. Quando a guerra terminou, o campo sob Petélia estava coberto de corpos. Plutarco escreveu que Espartaco caiu, abrindo caminho até Crasso, lutando até o último suspiro. O seu corpo nunca foi encontrado, e neste desaparecimento nasceu uma lenda que Roma tentou apagar com sangue. Mas o que aconteceu depois da batalha já não era guerra. Era uma representação em massa para a própria história. Por ordem de Crasso, 6.000 rebeldes capturados foram crucificados ao longo de toda a Via Ápia. As tropas dividiram-se em esquadrões. Uns cavavam as covas, outros construíam as cruzes. Uma cruz, várias estacas, cordas, pregos e tempo. Segundo os cálculos dos historiadores, a montagem de tal número de execuções levou várias semanas. Não era pressa, mas um método. César mais tarde chamaria tais ações de intimidação através da ordem, demonstratio disciplinae.
Para os romanos, tal procedimento não era apenas um ato de punição. Obedecia a uma lógica militar. O efeito psicológico deveria ser máximo. Cada cruz, uma mensagem. Cada escravo, cada comerciante, cada soldado que passasse pela estrada deveria ver e memorizar que contra Roma não havia salvação. A crucificação, como forma de execução, tinha um significado especial. A morte podia durar de 1 a 3 dias. O homem pregado à madeira asfixiava-se gradualmente, à medida que os músculos não suportavam o próprio peso. Por vezes, para acelerar o fim, partiam-lhe as pernas. Mas Crasso não tinha pressa. Ele queria que os executados guardassem a estrada com o seu sofrimento. Os romanos chamavam a isso exemplum, um exemplo, um modelo de punição que deveria ser lembrado por séculos. Esta palavra mais tarde tornar-se-ia a raiz para comportamento exemplar. Mas naquela época, exemplum significava apenas uma coisa: medo. Aqueles que passavam ouviam os gemidos dos vivos e viam os corpos dos mortos. Os historiadores escreveram que o cheiro era insuportável. O vento do mar trazia a putrefação até as vilas mais próximas. Até os legionários endurecidos desviavam o olhar. E, no entanto, Crasso ordenou que ninguém fosse removido até a decomposição completa. Parecia que a vitória tinha sido alcançada, mas na sombra deste horror amadurecia outra ameaça, pois tal demonstração de força revelava uma fraqueza, o medo da repetição. Para um império construído sobre a ideia de ordem, a revolta de escravos era como uma rachadura nos alicerces. Foi então que surgiu a ideia que mais tarde se integraria na estratégia de supressão de revoltas, a intimidação não pela espada, mas pela imagem. Os romanos chamavam a esta abordagem terror visibilis, terror visível. A sua força residia na constância. O medo deveria viver mais tempo do que o sofrimento. A Via Ápia tornou-se o primeiro eixo de intimidação em massa na história. Hoje, isso pode ser comparado à forma como os estados modernos exibem poder através de desfiles militares, colunas de tanques ou imagens de satélite de cidades destruídas. Naquela época, tudo isso era substituído por cruzes, de madeira, em decomposição, mas eternas na memória. De acordo com dados arqueológicos, os vestígios de estacas de madeira encontrados ao longo do antigo traçado da Via Ápia correspondem de facto às descrições dos autores antigos. Os investigadores acreditam que parte das cruzes permaneceu de pé durante anos, até que a madeira se desfez por si mesma. Crasso entendía. A vitória tinha de ser visível. Ele ordenou que os corpos não fossem removidos até se desintegrarem sob as chuvas e o sol. Isso não foi apenas uma punição. Foi uma afirmação de poder, escrita em carne. Os guerreiros que passavam deviam ver este sinal de ordem. A cidade, vivendo com medo, tornava-se governável. A partir desse momento, Roma começou a aplicar ações semelhantes como parte da doutrina militar. No Oriente, na Judeia, nas décadas seguintes, também surgiram estradas do medo. Tácito escreveu sobre milhares de crucificados após as revoltas em Siracusa e Jerusalém, mas nenhuma delas se compara à Via Ápia. 6.000 cruces, estendendo-se até o horizonte, não eram apenas uma punição. Era a arquitetura do medo. Um ataque psicológico onde o sofrimento se tornou a arma e a própria memória humana o alvo. E, no entanto, neste teatro de morte há um paradoxo. Quanto mais Roma tentava apagar a memória da revolta, mais profundamente ela se gravava na história. Cada cruz tornou-se um lembrete do homem que um dia ousou desafiar o império. Assim nasceu uma nova era em que o poder compreendeu. Controlar o corpo é fácil, mas muito mais difícil é controlar a memória. E a memória, tal como a estrada, estendia-se para além, até as portas de Roma. Quando os últimos gritos silenciaram, começou o silêncio, aquele que é mais pesado do que qualquer som. As legiões de Crasso alinharam-se ao longo da estrada, observando o sol nascer sobre milhares de cruzes. Não era o fim da revolta, mas o início de uma demonstração de poder.
Nesse momento, Roma compreendeu definitivamente que se podia governar as pessoas não só pela espada, mas também pelo medo, que se tornou tão tangível quanto o ferro das suas armaduras. Ao amanhecer, uma procissão começou ao longo da Via Ápia. À frente, legados, representantes militares do comandante. Cada um deles era responsável pelo seu trecho do caminho. Eles próprios garantiam que as cruzes estivessem alinhadas, como soldados num desfile. Um símbolo de poder exigia precisão. Mesmo a morte em Roma tinha de ser disciplinada. No exército romano, a ordem era responsabilidade de um oficial, chamado prefeito do acampamento, praefectus castrorum. Ele era responsável não só pelos acampamentos, mas também pela organização do espaço de guerra. Naqueles dias, a Via Ápia transformou-se num gigantesco campo de morte, e Crasso, no arquiteto de uma catástrofe psicológica. As fontes romanas indicam que, durante várias semanas, ninguém se atreveu a viajar por esta estrada à noite. Os comerciantes esperavam o amanhecer para passar pelas cruzes, e as caravanas de soldados marchavam em silêncio, ouvindo apenas o bater das bandeiras ao vento e os gritos dos corvos. Era uma paisagem sonora de medo, um som em que o poder ressoava mais alto que o aço. Lívio escreveu que foi a partir desse momento que os comandantes romanos começaram a considerar a intimidação como um elemento estratégico. O medo tornava-se um recurso, como pão, armas ou ouro. Ele alimentava a disciplina. Ele suprimia a dúvida. Ele construía a ordem. Achados arqueológicos confirmam a escala desta ação. Na área das antigas estações da Via Ápia foram descobertos fragmentos de anéis e rebites de ferro, que poderiam ter servido para prender os corpos às cruzes. No solo, vestígios de carvão, evidências de fogueiras onde provavelmente os restos mortais eram queimados. Estas descobertas apenas reforçam o que os cronistas antigos escreveram. Não foi uma improvisação, foi um ritual. Os romanos acreditavam no poder dos sinais. Cada estrada, cada arco, cada inscrição deveria falar de poder. Nisto residia o princípio da auctoritas, autoridade que não precisa de palavras. A Via Ápia tornou-se um símbolo de tal autoridade. Aqui não se tratava de justiça. Aqui havia apenas a demonstração de que o poder é imortal e o homem não. Crasso não escondia que queria superar os seus rivais no Senado. Após todas as derrotas que os romanos sofreram às mãos de Espartaco, ele precisava restaurar não só a ordem, mas também o respeito. Por isso, ele escolheu o castigo mais espetacular. Cícero mais tarde diria: Crasso venceu não pela espada, mas pela visão das crucificações. E nestas palavras, a essência da sua vitória. Os guerreiros que regressaram do sul contavam que as cruzes se estendiam até ao horizonte. Alguns corpos já estavam enegrecidos pelo sol, outros ainda se mexiam. Mesmo meses depois, a estrada permanecia intransitável devido ao fedor e às moscas. E durante todo esse tempo, os romanos não ousaram removê-los. A morte tinha que funcionar. Mas neste quadro de horror havia um elemento que nem Crasso nem o Senado conseguiam controlar. Era o tempo. A cada dia, as cruzes perdiam a forma, as tábuas apodreciam, as cordas rompiam-se, a morte deixava de ser uma intimidação e tornava-se habitual. Onde antes havia horror, surgiu a apatia. As pessoas começavam a passar sem levantar os olhos. Assim, Roma confrontou-se com um novo fenômeno: o habituar-se à violência. Os historiadores chamam a isto assuetudo crudelitatis, o hábito da crueldade. Quando a violência se torna parte da paisagem, ela deixa de assustar. Crasso, que desejava o medo eterno, criou a indiferença. E, no entanto, o efeito foi alcançado. Durante quase um século após a revolta de Espartaco, nenhuma revolta em larga escala de escravos eclodiu novamente na Itália. As pessoas não se lembraram de Espartaco, lembraram-se das cruzes. Mas assim que a memória do medo desaparece, a memória do homem regressa. Já nas primeiras décadas após os acontecimentos, surgiram histórias de que Espartaco não morrera, mas fora para leste,
que a sua cruz estava vazia, que se tornara uma sombra a perseguir Roma. Estas lendas tornaram-se um espelho peculiar. Quanto mais o poder tentava apagar o nome do rebelde, mais brilhantemente ele ardia. E assim, através das décadas, a Via Ápia Romana, construída para o comércio e as vitórias, transformou-se numa estrada da memória, num rasto que nem a chuva conseguiu apagar. Mas o que acontecia na própria Roma, quando o cheiro da morte chegava às suas ruas? O que sentia o povo ao ver como o império celebrava a vitória sobre os seus escravos? Quando a notícia das execuções chegou a Roma, a cidade mergulhou num estranho silêncio. Não houve procissões triunfais, nem coroas de louros. O Senado não ousou homenagear Crasso. Demasiado sangue, demasiada dor. Os romanos estavam habituados a guerras, mas isto era diferente. Era um reflexo de um medo interno, e todos compreendiam. No lugar desses escravos podia estar qualquer um que se levantasse contra o poder. No fórum, não se discutia a vitória, mas o preço que ela custara. Alguns senadores sussurravam que Crasso exagerou, que a Via Ápia se transformara num lugar amaldiçoado. Segundo Apiano, mesmo anos depois, os viajantes tentavam evitá-la à noite. Os vivos evitavam olhar para os vestígios da morte, deixados na terra e na memória. Crasso, entretanto, fortalecia a sua influência. Ele tornou-se o homem mais rico de Roma, um homem capaz de comprar um exército inteiro. Mas por trás da riqueza vinha uma sombra. Os seus contemporâneos escreveram que ele obteve o poder, mas perdeu a paz. E talvez foi precisamente esta culpa pelas 6.000 cruzes que o levou a procurar expiação numa nova guerra, na campanha contra os partos, onde ele, ironicamente, morreu nas areias, e o seu exército foi aniquilado. Para Roma, esta história tornou-se um ponto de viragem. Após as execuções ao longo da Via Ápia, o Império começou a construir um sistema que deveria excluir a própria possibilidade de revoltas. Os escravos eram agora distribuídos entre as propriedades para que não pudessem unir-se. Surgiram supervisores especiais, dispensatores, que geriam os escravos e reportavam as menores suspeitas. Assim, o medo tornou-se não só um instrumento de poder, mas também a sua estrutura. Mas na memória popular, Espartaco não desapareceu. Décadas se passaram, e o seu nome começou a ser pronunciado não como uma maldição, mas como um símbolo. En antigos grafites, encontrados por arqueólogos en Pompeia, encontran-se as palavras Espartaco, livre. Este foi um desafio silencioso, lançado a través das xerações. Ao mesmo tempo, em Roma, a própria percepção do medo mudava. Se antes era externo, espetacular, agora tornou-se interno. Os legionários que participaram nas execuções contavam sobre pesadelos, sobre gritos que continuavam a ouvir em sonhos. Tácito mencionou que, mesmo anos depois, os veteranos da revolta de Espartaco evitavam falar sobre isso. Para eles não era glória, mas uma memória que ardia. Os psicólogos do nosso tempo chamariam a isso síndrome de estresse pós-traumático, mas naqueles anos era apenas silêncio. Os guerreiros regressavam a casa, carregando não só a vitória, mas também o medo que eles próprios haviam criado. Assim, Roma confrontou-se pela primeira vez com o facto de que as armas psicológicas atuam em ambos os sentidos. Arqueólogos encontraram nas catacumbas perto da antiga Via Ápia inscrições incomuns. Frases curtas como "eles eram humanos" e "todas as estradas levam à morte". Talvez fossem as palavras daqueles que não conseguiam esquecer o que viram. Talvez fossem os primeiros vestígios de dúvida interna na infalibilidade de Roma. Desde então, a doutrina militar romana sofreu alterações. As execuções públicas tornaram-se raras e as punições foram transferidas para dentro das muralhas dos quartéis. O Senado compreendeu. A crueldade demasiado explícita enfraquece em vez de fortalecer o poder. Mas a memória daquela estrada permaneceu viva, tornou-se um símbolo peculiar do limite. Até onde um Estado pode ir quando o medo substitui a razão? Existe uma versão de que foi sob a impressão dos acontecimentos da revolta de Espartaco que César, mais tarde,
criaria o seu próprio sistema de controlo, não através da intimidação, mas através da disciplina e lealdade. Ele compreendeu. É mais fácil governar com respeito do que com terror, mas a lição de Crasso permaneceria na memória de Roma para sempre. Contemporâneos escreveram que ao passar pela Via Ápia limpa, era possível distinguir manchas escuras no solo, como se a própria terra tivesse absorvido o sangue. Mesmo décadas depois, os habitantes locais evitavam plantar árvores ao longo das margens. Diziam que a terra ali não queria crescer. Esta imagem, embora poética, parece demasiado precisa. Do medo nada nasce. No entanto, foi precisamente deste horror que surgiu um mito. Quando o império caiu séculos depois, Espartaco tornou-se um símbolo de resistência à opressão. O seu nome regressou repetidamente em poemas, peças de teatro, lendas. E Crasso permaneceu apenas como o homem que construiu a estrada mais terrível da história. Mas por trás desta estrada esconde-se uma questão que não desapareceu nem hoje. Onde termina o poder e começa a crueldade? E pode um Estado que uma vez escolheu o caminho do medo, alguma vez desviar-se dele? Roma habituou-se a considerar que a sua força estava nas espadas. Mas depois da revolta de Espartaco, ficou claro, o poder do império baseava-se no medo. Não no ouro, não nas leis, mas na capacidade de fazer do medo um companheiro constante de cada cidadão. E a Via Ápia tornou-se o laboratório onde este medo foi pela primeira vez testado como arma de ação em massa. Anos depois, os filósofos romanos começaram a discutir. É possível governar sem recorrer ao terror? Sêneca escreveu que o medo é a cola que segura o poder, mas a mesma cola que une os escravos. E de facto, o império, construído sobre a intimidação, encontrou-se numa armadilha. Quanto mais assustava, mais temia a si próprio. Nos quartéis das legiões começaram a surgir novos rituais. Os soldados prestavam juramentos não só de lealdade ao comandante, mas também de obediência incondicional, mesmo perante ordens cruéis. Este sistema era chamado de sacramentum militare, um juramento militar, um voto sagrado, cuja violação resultava em morte. Os guerreiros não deviam pensar, mas sim executar. Assim, o medo, nascido na Via Ápia, transformou-se em disciplina, sem a qual Roma já não podia existir. É interessante que, após estes acontecimentos, até a arquitetura de Roma mudou. Surgiram arcos triunfais monumentais, símbolos de vitórias, onde os inimigos eram representados não como pessoas, mas como sombras, sem rosto. Este era outro tipo de intimidação, já não com corpos, mas com imagens. O poder compreendeu. É possível controlar a consciência não só através do sangue, mas também através do símbolo. Os historiadores observam que foi precisamente após a revolta de Espartaco que Roma começou a documentar cuidadosamente as suas campanhas militares. Cada campanha, cada execução, cada ordem, tudo era registrado. Não pela memória, mas pelo controlo. Pois o que é registrado está subordinado. Esta era uma nova forma de poder, burocrática. E neste sentido, as 6.000 cruzes foram o primeiro ato de documentação do medo, um arquivo visual, gravado nos destinos humanos. Dados arqueológicos confirman que ao longo da antiga Via Ápia, em trechos perto de Fongi e Aricha, foram encontrados pregos, travessas e vestícios de postes, precisamente onde os textos antigos indicaban o local das execuções. Cientistas afirman que parte das cruces permaneceu de pé por tanto tempo que se formaron trillas ao redor delas, pelas quais as persoas contornaban o local da morte. Durante séculos, as persoas esforzáranse para não cruzar os limites desas sombras. Entretanto, a própria imagem de Espartaco transformava-se gradualmente no símbolo daquilo que Roma tentou destruir, a dignidade humana. Já no século I da nosa era, escrevía-se sobre ele con un ton de respeito, como un homem que ousou lutar não pelo poder, mas pela liberdade. Paradoxalmente foi Roma,
desejando apagar a sua memória que imortalizou o seu nome. Plutarco dice, Craso venceu, mas Espartaco permaneceu nas palavras. Estas palavras revelaram-se proféticas. Através dos séculos, Espartaco tornou-se aquilo que Roma nunca conseguiu ser plenamente. Um símbolo não de império, mas de espírito. A sua história foi transmitida nas escolas, transformou-se em mito, mas um mito baseado em factos torna-se mais forte que a própria história. Para muitos historiadores, foi a crucificação de 6.000 pessoas que se tornou o primeiro exemplo na história do que hoje chamamos de guerra psicológica. O termo, que surgiu apenas no século XX, descreve essencialmente o que Crasso fez. Ele compreendeu: pode-se matar o corpo, mas só se pode vencer a mente. Tácito observou que após este evento, os generais romanos começaram a dedicar mais atenção não apenas às batalhas, mas também à forma como os inimigos percebiam a derrota. O império aprendeu a criar não apenas vitórias, mas impressões. Cada campanha era acompanhada por procissões, cada vitória por arquitetura, cada morte por um símbolo. Tudo isso surgiu de uma única estrada, pontilhada de cruzes. Mas, ainda assim, se escutarmos o sopro da história, podemos captar uma contradição. Aqueles que criaram o medo também foram suas vítimas. Crasso morreu em terror. O seu exército foi cercado e destruído. Os partos encheram a sua cabeça e mãos com ouro derretido, um símbolo da sua ganância e vaidade. Parecia que o próprio destino devolveu a Roma a dor que ela semeara na sua terra. E assim, quando tudo passou, Roma ficou com uma memória que não podia ser apagada. 6.000 cruzes tornaram-se não apenas um castigo, transformaram-se num espelho. Nele, o império viu a si mesmo, cruel, brilhante, mortal. Mas enquanto essa memória vivia, Roma ainda parecia eterna. A questão é apenas o que acontece quando o espelho se quebra, quando o medo, que se tornou uma arma, deixa de funcionar, quando a estrada, outrora cheia de corpos, se torna apenas uma estrada. E quando o império, confiante na sua imortalidade, sente pela primeira vez que a sua força é apenas uma sombra, projetada pelo sol sobre a velha e podre madeira de uma cruz. Séculos se passaram. A Via Ápia novamente se encheu do barulho de bigas, comerciantes e viajantes. As cruzes há muito desapareceram. A terra cobriu os vestígios, mas a memória permaneceu. Cada pedra desta estrada lembrava o som dos martelos e os gemidos dos condenados. Historiadores diziam que foi aqui que Roma se viu pela primeira vez sem máscara, não como uma civilização, mas como um império do medo. Hoje, os arqueólogos chamam a esta secção de Estrada dos Mortos, embora oficialmente seja conhecida como Via Ápia Antica. E, no entanto, mesmo depois de 2.000 anos, de pé sobre estas antigas lajes, pode-se sentir aquela mesma pesadez, como se a terra ainda respirasse medo. Mas se ouvirmos com mais atenção, por baixo desse medo ressoa outra coisa: a teimosia humana. Afinal, Espartaco, um homem sem patente, sem exército, sem chance, fez a maior potência do mundo tremer. E embora sua cruz tenha desaparecido, a ideia de liberdade permaneceu. Roma venceu. Mas esta vitória transformou-se numa maldição. O medo, que uma vez se tornou uma arma, tornou-se também a sua fraqueza. O império, construído sobre cruzes, não conseguiu reter a sua própria alma. E agora, quando falamos de 6.000 cruzes ao longo da estrada, não falamos apenas do passado. Falamos de como é fácil para o ser humano transformar o medo em ordem, e a ordem em violência. Assim surge uma questão, não histórica, mas pessoal. Se você caminhasse por esta estrada, passando por milhares de crucificados, conseguiria não baixar os olhos? Ou, talvez, em cada um de nós viva aquele mesmo medo que um dia tornou Roma eterna e mortal ao mesmo tempo?